Esta mensagem que você ouvirá agora foi ministrada em um dos nossos cultos, realizados na Igreja Presbiteriana Renovada Independente de Arapongas. Esperamos que você seja edificado através dela. Que Deus abençoe você e a sua família. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5, vamos ler apenas um versículo, que é o verso 17, para a nossa meditação nesta noite. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. A palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Podemos assentar. Amados, nós estaremos iniciando, a partir de hoje, um novo tema para a nossa meditação aqui, nessas próximas semanas. E o tema que o Senhor colocou em meu coração é vidas transformadas. Você anseia por ter sua vida transformada por Jesus? Você tem desejo mesmo de ver mudanças acontecendo em toda a sua vida, sua maneira de ser, de viver, de pensar, de agir? Se você tem esse desejo, então eu quero te convidar a nos acompanhar aqui nestas próximas semanas, que nós vamos falar um pouco sobre isso. De acordo com o dicionário, irmãos, da língua portuguesa, essa palavra transformar significa dar nova forma, mudar. E de acordo com o grego, essa palavra transformar é a palavra metamorfô, de onde nós tiramos a palavra metamorfose, que é profunda mudança de forma e aparência. Quando nós falamos, irmãos, dessa palavra metamorfose, eu creio que o que vem à nossa mente, na maioria de nós, é a metamorfose, a mudança que acontece na borboleta. A borboleta, ela é talvez um dos maiores símbolos da metamorfose. A vida de uma borboleta se divide em 4 fases, 4 etapas. Primeiro o ovo, depois a larva, depois o casulo ou a pupa e, por fim, a borboleta adulta. E quando nós olhamos e paramos para pensar um pouquinho nesse processo, a gente vê, irmãos, que é um processo que traz profundas mudanças. Não são pequenas mudanças. Quando a gente vê, uma larva, ela se instalando ali, num determinado lugar, tecendo aquele casulo, onde ela permanece ali alguns dias. E a gente fica imaginando, como que pode? É a obra de Deus mesmo, a perfeição de Deus. Aquela larvinha que a gente viu se pendurando ali, sem cor, uma figura assim esquisita. Dali poucos dias sai dali uma linda borboleta, colorida, uma borboleta totalmente diferente, transformada. É sobre isso, irmãos, que Paulo está falando aqui. E quando a gente compara a larva com a borboleta,
a gente vê que parece que é outro inseto. Porque a larva, ela rasteja, a borboleta voa. A larva se alimenta da folha da árvore. A borboleta se alimenta do néctar da flor. A larva, muitas vezes, ela tem uma cor acinzentada, marronzada, e a borboleta é toda colorida, cheia, né? Suas asas são uma obra de arte, né? Quando a gente olha uma borboleta de perto assim, né? Algo inexplicável aquela beleza. E quando Paulo está falando aqui com a igreja de Corinto, irmãos, ele está falando justamente sobre isso. Uma transformação que é não pequena mudança, mas uma metamorfose. Então, quando você ouvir esse termo metamorfose, você lembra da larva e da borboleta. E durante essas semanas nós vamos falar um pouquinho justamente sobre isso. Aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Não é uma pequena mudança, é uma metamorfose. Paulo diz aqui então, nesta carta, que para que aconteça essa metamorfose, essa mudança, o que ele disse aqui no verso 17? Se alguém está em Cristo. Para que a metamorfose aconteça, irmãos, é preciso estar em Cristo. E o que significa esse estar em Cristo? O que quer dizer estar em Cristo? Jesus, durante o seu ministério, lá no Evangelho segundo João, no capítulo 15, Jesus ele vai usar uma analogia, irmãos, para deixar isso muito claro para nós. O que é estar em Cristo? E Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Então ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. E ele diz: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vós, vocês vão frutificar. Ou seja, Jesus está usando aqui, irmãos, uma analogia para que fique bem claro para nós o que é estar nele. Estar em Jesus é estar ligado nele, é ser dependente dele, é ser nutrido por ele, é crescer nele. Quando você olha uma árvore, ela tem o tronco principal e com o passar do tempo vão surgindo pequenos ramos, galinhos que vão surgindo, não é verdade? E aí com o passar do tempo, o que acontece com esses galinhos? Eles vão crescendo. Agora, ele cresce por ele mesmo? Não, ele cresce só porque ele está ligado no tronco. É por isso que Jesus está dizendo: se vocês permanecerem em mim, é eu estar dependendo de Deus em tudo na minha vida. É eu crescer nele. Ele é a fonte que me alimenta. Ele é a fonte que me sustenta. Ele é a fonte que me faz caminhar. Isso é estar ligado em Jesus. Quando ele chega aqui, no verso 10 de João, capítulo 15, Jesus diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Logo, Jesus está dizendo que estar nele, estar ligado nele, é obedecer aquilo que ele quer, é fazer aquilo que ele quer. Estar em Cristo é você estar ligado nele, servindo ele, se sujeitando à vontade dele, e então o amor dele estará em você. O amor dele fluirá para dentro de você. É por isso que João, lá na sua epístola, ele diz assim: se você diz que ama a Deus e odeia seu irmão, você é mentiroso. Porque se você ama a Deus e você está ligado nele, da sua vida jorra
o amor de Deus. Na sua vida há o amor de Deus. O amor de Deus está presente em você, se você estiver ligado nele. Ainda lá em 1 João, capítulo 2, verso 6, veja o que João diz: aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Se você é cristão, você deve ser semelhante a Cristo. Se você é cristão, você deve imitar aquilo que Cristo fez. É isso que Paulo disse em uma de suas cartas, quando ele fala: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo. Então, irmãos, para se estar ligado em Cristo, é preciso ser servo, se sujeitar, imitar aquilo que Cristo fez. Paulo disse na carta aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O que foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Que mesmo sendo Deus, ele se esvaziou, tornando-se servo, fazendo-se semelhante aos homens e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Agora ele está dizendo então: vocês devem ser como ele, vocês devem imitar aquilo que Jesus fez, onde ele se colocou como servo do Pai, para cumprir um propósito que Deus havia estabelecido. Assim também nós, irmãos, devemos agir. É por isso que Paulo então diz aqui: assim que se alguém está em Cristo. Não são todas as pessoas, irmãos, que experimentam esta transformação, mas aqueles que estão em Cristo. Aqueles que estão em Cristo. Uma pessoa que permanece em Jesus, ele experimenta essa transformação. Essa pessoa que se entregou a Cristo e que está ligada em Cristo, ela passa por essa metamorfose. Por isso, irmãos, é importante a gente entender isso de maneira muito clara, porque às vezes a pessoa diz: eu entreguei minha vida para Jesus, mas quais são as características, quais são as mudanças que aconteceram na tua vida? Às vezes, irmãos, a gente pensa: eu entreguei minha vida para Jesus, mas tão pouco mudou. Isso não é uma transformação. E o que Deus quer fazer na minha e na tua vida é uma transformação completa. É uma transformação completa. Na verdade, irmãos, a Bíblia fala de uma transformação que ela acontece no presente e uma transformação que acontecerá no futuro. Essa transformação que acontece no presente, ela acontece justamente no momento em que entregamos a nossa vida a Cristo. A partir do momento que a gente se entrega a Cristo, a gente já começa a viver essa metamorfose. Nós vamos encontrar muitos textos na Bíblia que falam sobre isso, mas eu quero deixar alguns aqui. Mas a Bíblia fala então, irmãos, e ela cita 3 termos muito comuns. Um deles é novo nascimento. Outro termo é nova criatura. E um outro termo é novo homem. Esses 3 termos, eles querem dizer a mesma coisa: metamorfose, mudança, transformação. Quando a Bíblia fala de novo nascimento, ela fala que um velho homem morreu e um novo nasceu. Quando a Bíblia fala então de nova criatura, algumas versões dizem nova criação. Também fala da morte de um e do renascimento de outro. Quando fala do novo homem, também está dizendo: aquele velho homem morreu, mas agora você vai se revestir de um novo homem. E todas as vezes que a Bíblia fala disso, irmãos, a Bíblia está falando de uma mudança completa na vida.
Então essa primeira transformação, ela acontece justamente no momento em que entregamos a nossa vida para Jesus. Veja o que a Bíblia diz lá na carta aos Efésios, no capítulo 4 e verso 24. Vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Paulo está dizendo nos versos anteriores, vocês precisam se despir do velho homem. É como se você tivesse com uma roupa suja, contaminada. E Paulo está dizendo, olha, você deve se despir desta roupa imunda e vestir vestes limpas, que é o novo homem, a nova natureza. Um homem que foi gerado por Deus, em verdadeira justiça e santidade. O velho homem morreu, o novo homem agora foi gerado. O próprio Jesus, lá em João 3 e verso 3, ele disse para Nicodemos, Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Jesus estava dizendo para Nicodemos, Nicodemos, o que é a vida espiritual? O que é o poder do Evangelho? É uma vida transformada. A palavra de Deus gera transformação, de maneira que há um novo nascimento. É tudo novo. É por isso que Paulo está dizendo, pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. Porque nasceu de novo. Ele não lembra mais a velha. Ele é algo novo. Ele foi totalmente mudado. Ele foi totalmente transformado. Essa transformação, irmãos, ela acontece então no momento da entrega que fazemos a Jesus. Nós nos entregamos a Ele, entregamos nossa vida para Ele e nós permitimos que Jesus mude e transforme as nossas vidas. Aí começa a acontecer essa transformação, essa metamorfose. E para isso, irmãos, nós precisamos realmente permitir. Porque Jesus, ele não vai forçar algo em nossa vida, mas ele nos transforma à medida que nós nos entregamos a ele. É por isso que a Bíblia fala em Provérbios que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais. Durante toda a nossa jornada aqui neste mundo, irmãos, nós vamos vivendo essa transformação. E cada dia para melhor, nunca para pior. Então você nasceu de novo, você entregou a sua vida para Jesus, começa o processo de transformação, assim como acontece lá na vida da borboleta. Então você nasceu, você está se arrastando, você está engatinhando na sua vida espiritual. E você vai se desenvolvendo, você vai crescendo, até que você atinja a maturidade. E durante então esse processo, irmãos, nós precisamos dar liberdade, para que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, possa nos transformar, possa trabalhar na nossa vida. Mas quando a Bíblia fala, irmãos, de uma transformação no futuro, a Bíblia fala que todos aqueles que permanecem em Cristo experimentarão uma outra transformação. Paulo, escrevendo lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e no verso 42, ele diz assim, que os mortos em Cristo ressuscitarão. O que quer dizer mortos em Cristo? Aqueles que permaneceram em Cristo até a sua morte. Então não é você só estar ligado em Cristo durante um tempo, é você permanecer ligado nele até o último dia de vida. E se chegar o último dia de vida e o Senhor te chamar, o seu corpo vai ser sepultado. E aí Paulo diz que esse corpo ficará sepultado até a volta do Senhor Jesus. Mas quando Jesus voltar, a palavra diz que esse corpo que foi semeado, que foi sepultado em corrupção, ele vai sofrer uma metamorfose, porque ele vai ressuscitar em incorrupção. Quando a Bíblia fala aqui, irmãos, dessa palavra corrupção, quer dizer decomposição, corrompido. É um corpo, irmãos, que foi corrompido por uma enfermidade.
É um corpo que foi corrompido pelas aflições da vida. É um corpo que foi corrompido por um acidente. Não são tantas formas que as pessoas se vão dessa vida? Então, um corpo que foi corrompido por algum tipo de doença, por um acidente, pela velhice mesmo. Esse corpo ele foi corrompido. Ele é um corpo que traz marcas de deformação. Mas o que Paulo diz é que esse corpo que é enterrado, corrompido, na volta de Jesus, esse mesmo corpo, ele vai ressuscitar glorificado. É como você visse a larvinha entrando lá no casulo. Ela é de um jeito, mas na hora que ela sai, ela é de outro. O que Deus está dizendo é isso. Lá na frente vai haver também uma transformação. Esse nosso corpo vai ser transformado em um corpo glorioso, em um corpo glorificado. Nos versos 52 e 53, irmãos, aqui de 1 Coríntios 15, olha o que Paulo diz também. Pois a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Não só o corpo de quem foi sepultado um dia vai ser transformado, mas o corpo de quem estiver vivo na volta de Jesus, quando a trombeta tocar, esses corpos também serão transformados. Vai acontecer também uma transformação radical, porque Paulo diz: é necessário que este corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e esse corpo que é mortal se revista da imortalidade. Então nós seremos transformados, o nosso corpo, se nós estivermos vivos, irmãos, e a trombeta tocar, vamos dizer que a trombeta toque nessa noite. Todos nós que estamos em Cristo, nós teremos o nosso corpo transformado. E estaremos com o Senhor. E aqueles que já morreram em Cristo, que estão sepultados, o corpo deles também vai ressuscitar glorificado, transformado pelo poder de Deus. Mas, irmãos, o nosso propósito aqui é falar nesta série sobre essa transformação do presente. Nós não vamos entrar nesse detalhe da transformação lá do futuro, não. Nós vamos falar do hoje, né? Porque é necessário que a gente seja transformado no hoje para que depois a gente seja transformado lá. Então nós precisamos entender como que se dá essa transformação nos dias que nós estamos vivendo. E uma maneira da gente entender isso está no Antigo Testamento, quando lá no livro do profeta Jeremias, irmãos, no capítulo 18, o Senhor Deus manda Jeremias ir na casa do oleiro. E Jeremias desce à casa do oleiro, e ele diz que quando ele chega lá, o oleiro está trabalhando a sua obra sobre as rodas. Ele está fazendo um vaso. Mas Jeremias fica ali olhando aquele oleiro trabalhar, e Jeremias diz que o vaso que ele estava fazendo se quebrou na mão dele. Aí o que o oleiro fez? Ele fez um novo vaso, conforme ele quis. Sabe, irmãos, Deus então fala com Jeremias e dizendo: olha, assim como este vaso, esse barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Ele estava falando da nação de Israel, mas ele está falando de todos aqueles que estão em Cristo. Se você está em Cristo e você se permite ser trabalhado e moldado por Deus, Deus vai justamente fazer isso. Ele vai nos transformar. Ele vai pegar aquele vaso inútil, aquele vaso que era para desonra, aquele vaso que era tão contaminado com o pecado, e ele vai fazer, sabe o quê? Ele vai amassar esse vaso. Ele vai amassar esse vaso, vai virar um monte de barro de novo. E aí ele vai fazer uma nova criatura, uma nova criação. Aí ele vai te moldar do jeito que ele quer. E ele vai trabalhar na tua vida
segundo o propósito dele. Eu me lembro que um dia eu falei aqui já sobre essa experiência de Jeremias na casa do oleiro, e essa palavra, irmãos, ela tem um sentido assim muito, muito amplo e muito real, porque eu me lembro que eu comentei nessa ministração que a roda do oleiro, quando o oleiro está moldando o vaso, irmãos, aquele vaso está girando, há uma roda girando. Essa roda fala justamente do tempo que passa. Cada dia na nossa vida, irmãos, é uma oportunidade de Deus nos moldar. Cada dia de vida, Deus está nos moldando. Essa transformação que Deus está fazendo na nossa vida, ela está acontecendo, irmãos, ela não foi concluída. Durante todo o percurso da nossa vida, Deus vai continuar moldando a gente, trabalhando na gente, fazendo o que Ele quer fazer com a gente. E aí, quando o oleiro termina a obra, ele passa um fio debaixo daquele vaso. E aquele fio, então, desconecta o vaso daquela base. Essa palavra, irmãos, nos ensina que enquanto nós estivermos nesse mundo, nós estamos girando, o tempo está girando, as horas estão passando, os meses estão passando, os anos estão passando, e Deus está nos moldando. Só que chega um tempo em que Deus passa aquele fio e a nossa vida termina. Aí o processo de trabalhar de Deus em nós acaba. Aí nós vamos experimentar a segunda transformação. Então, durante toda a nossa vida, irmãos, todos os dias da nossa vida, Deus está trabalhando, Deus está nos moldando, Deus está nos aperfeiçoando para que a gente cumpra o propósito que Ele quer na nossa vida. Então, o meu propósito aqui, irmãos, com esta série de ministrações é falar justamente sobre essa transformação. E eu quero, então, no decorrer dessas semanas, já estamos no final do ano, então nós não faremos uma série tão longa, mas é importante a gente trabalhar um pouquinho nesse assunto. E eu quero, irmãos, através da Bíblia, alguns exemplos da Bíblia, a gente comentar um pouquinho sobre essa transformação. Vidas que viveram essa transformação. Como que ela aconteceu? O que essa transformação gerou na vida dessas pessoas? Para que a gente possa aprender e também praticar, pôr em prática na nossa própria vida. Então, a experiência da transformação, da metamorfose na nossa vida, ela começa quando? Quando a gente nasce de novo. E ela termina quando? Quando o Senhor nos chamar. Então, durante todos esses anos em que a gente está aqui, há uma transformação acontecendo. E se essa transformação não estiver acontecendo em nossas vidas, irmãos, algo está errado. Se eu não estou sentindo a minha vida sendo transformada por Deus dia a dia, há algo de errado na minha vida espiritual. Por isso Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e algumas coisas fizeram novas. Tudo se fez novo. Então, irmãos, se nós estamos vivendo uma vida hoje em Cristo, que ainda traz muitas marcas daquilo que era antes da nossa conversão, o processo não está concluído. Porque tudo precisa mudar. Tudo precisa mudar. Nada pode continuar igual. Nada. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, irmãos, a gente vai entender a importância de cada coisa. E com isso os nossos valores mudam. O que é o valor para o ímpio? O que é algo precioso para o ímpio? O sucesso, a riqueza, a fama.
Esses são os valores de alguém que não está em Cristo. Mas e quem está em Cristo? Quem está em Cristo, ele quer glorificar a Deus. Quem está em Cristo quer usar aquilo que Deus tem lhe dado para a glória de Deus. Aquele que está em Cristo, ele entende que a prata e o ouro corroem, mas que a nossa vida em Cristo, ela nunca perece. Então os nossos valores mudam, as nossas prioridades mudam quando a gente é transformado. A nossa prioridade é o quê? O reino de Deus. É isso que a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É uma transformação grande ou não é? Porque aquele que não está em Cristo, ele busca tudo primeiro, e ele deixa o reino de Deus por último. Tudo ele coloca como prioridade na vida dele, e ele deixa o reino de Deus lá no fim da fila. Mas aquele que foi transformado por Deus, muda completamente. O reino de Deus passa a ser prioridade, e as demais coisas vêm depois. Irmãos, os nossos temperamentos são transformados quando a gente experimenta essa metamorfose. Deus trabalha e Deus muda os nossos temperamentos. Deus age na nossa maneira de reagir, na nossa maneira de ser. Como eu disse, se ainda existem traços da nossa velha natureza tão presente na nossa vida, é porque ainda tem muito a ser feito. E a gente precisa entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, tem isso ainda para mudar. Senhor, tem isso ainda para mudar. Senhor, tem isso ainda para mudar. Talvez a gente não consiga, irmãos, essa mudança de uma hora para outra, mas ela tem que ser progressiva e constante. Tem que evoluir e não pode parar. Todo dia da nossa vida, irmãos, a gente tem que crescer. A gente tem que experimentar essa mudança e essa transformação. Amém? Então vamos nos colocar em pé. Nós vamos, no decorrer das semanas seguintes, falar um pouco de forma mais detalhada sobre isso, citando casos reais que estão na Bíblia, né? Mas hoje nós queríamos justamente trazer esse panorama, né? O que é transformação? O que significa ser transformado? Quem é transformado? Como é transformado? Né? Então, que os irmãos meditem nessa palavra e que nós desejemos crescer e aprender para vivermos a completa transformação na nossa vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na tua casa nesta noite. Ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo de Cristo, como família. Ó Deus, para juntos aprendermos da tua palavra. Senhor, nós um dia entregamos a nossa vida ao Senhor e nós temos experimentado desde então, ó Deus, essa transformação. Sabemos, ó Deus, que ainda há muito a ser feito. Sabemos que ainda, Senhor, há muito, ó Deus, que nós precisamos entregar a Ti, para que o Senhor venha moldar e transformar nas nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, com essas ministrações, entender isso. E, ó Deus, que nós possamos entregar-nos totalmente ao Senhor e permitir que o Senhor faça e realize esta mudança, essa transformação em nossas vidas, para que o mundo, para que as pessoas, para que, ó Deus amado, todos aqueles que nos cercam, possam olhar para as nossas vidas e ver em nós algo que o Senhor fez. Pai, no nome de Jesus eu oro, para que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações, e que esta palavra possa frutificar em nós, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.